Quando você fala assim, olha, tá entrando uma criança ali pela porta com síndrome de Down, você imagina tudo aquilo que a síndrome possa causar. Então, primeiro entra a síndrome, depois que você vai olhar a criança. Nós temos as nossas limitações e nós temos as nossas superações. Eles também têm. Um em mais ou menos grau em determinada área, outros se despontam na área de artes, na área do esporte, e outros estão chegando aí à faculdade. Eu também te amo. Quando ela nasceu, a gente ficou um pouco triste na hora, porque achamos que ia ser difícil. Mas assim que ela foi desenvolvendo, esperando a cada etapa, hoje é um orgulho nosso. O que o Thiago me ensinou muito durante todo esse tempo foi ter paciência, porque a gente acha que tudo se aprende de forma muito fácil, que tudo tem que ser muito rápido, essa nossa vida é uma loucura, é tudo muito corrido. E na verdade eles aprendem, só que eles têm um tempo diferenciado. Vocês viram aqui um pouquinho como a Melissa é carinhosa, como ela gosta de se comunicar. Ela tem a dificuldade da fala, que a gente está trabalhando com métodos que eu tenho divulgado aí no blog, mas ela é carinhosa, ela gosta de brincar, ela serviu o café para vocês, ela montou a mesa, ela faz tudo. Então eu acho que aí a questão do preconceito realmente está nesse âmbito de se trabalhar os adultos. Não existe grau de síndrome de Down e nós sabemos disso muito bem. Como não existe graus de normalidade ou de ser comum, né? Eu sou mais comum que você, eu sou mais típica que... Não existe isso. O que existe é a particularidade de cada indivíduo que tem um cromossoma 21 a mais. Se a gente for olhar bem, a gente também tem as nossas deficiências e que a gente talvez não as mostre tão claramente, tão especificamente. Então eu acho que, qual é a receita que eu acho que deveria ser seguida? Eu acho que é incluir a pessoa com deficiência e a pessoa com trissomia em todos os assuntos que dizem respeito à humanidade, de forma natural. No momento é um choque, né? Principalmente pelo desconhecimento. A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que vem. A minha realidade nunca tinha tido nenhuma criança com síndrome de Down, eu não tinha tido nenhum contato, era muito desconhecido. Quando você gesta, você espera, né? Você sonha, você imagina como será seu filho. E hoje, se isso não é percebido durante a gravidez, que pode acontecer de não perceber e a notícia é só na hora que nasce, isso traz um impacto muito grande para a família. E ao trazer esse impacto, traz essa vivência de perda, de sentimento de impotência, de incapacidade de gerar um filho normal. Depois de uma meia hora, mais ou menos, o médico voltou e estava conversando com a minha médica e ele usou um termo que hoje eu entendo o termo que ele usou, mas ele falou assim: durante a gestação teve algum problema? Ela: não, tudo tranquilo, tudo normal. Nenhum mostrou 21. Terminei lá, né, a cirurgia, aí fui pro quarto, o Eduardo foi pro quarto comigo, e aí ali no quarto ele chegou e falou: eu preciso conversar com você. Naquilo eu já senti, opa, tem alguma coisa. Ele falou: olha, os médicos falaram comigo, estão com suspeita de a Melissa ter síndrome de Down. Então, síndrome de Down chama síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas causados pela presença de um cromossoma 21 a mais, e chama síndrome de Down porque ela foi uma homenagem ao John Langdon Down, que foi quem descreveu a síndrome pela primeira vez. Então a gente acha que falar trissomia 21 tira um pouco desse estigma. Meu marido não queria mais filhos, mas eu queria mais uma. E nessa loucura de ter mais uma filha, eu engravidei. Ela nasceu 4 quilos, 51 centímetros, branquinha, topetuda, chorona.
Mas aí o tempo passa e você vai observando, o médico vai observando, e nós tivemos que fazer a cariotipagem. Então nós fomos até Campinas, fizemos e ficou um sistema aberto nessa situação. Deu a trissomia. A gravidez foi uma gravidez muito tranquila, foi super tranquila, a gente seguiu todos os exames, todos os resultados padrões que a gente tem que fazer durante a gestação foram feitos, todos normais. Só no finalzinho, quando eu tava ali na 36ª, né, entrando no último mês ali, que eu comecei a ter um pouquinho de perda de líquido, aí comecei a fazer um controle um pouquinho maior. A Melissa nasceu de quase 39 semanas. Quando ela nasceu, a emoção muito grande do choro, você escutar a primeira vez a criança, né? Eu fiquei grávida aos 39 anos, não descobri a síndrome de Down durante o processo da gravidez, a gente só teve a notícia na hora do parto, né? Na verdade, quem recebeu primeiro a notícia foi meu esposo. Eu só fiquei sabendo no dia seguinte. Homens e mulheres podem errar na hora de dividir os cromossomos e mandar um cromossomo a mais do par 21. Esse risco de errar na divisão dos cromossomos é maior na origem materna e conforme a gente vai, a partir dos 30 anos de idade, a cada ano, vai aumentando o risco da gente errar na divisão dos cromossomos e mandar um cromossomo a mais do par 21, dando origem a uma criança com trissomia 21. Saindo do hospital, o Thiago ficou internado, na verdade, eu fui para casa. Nesse processo de separação foi muito dolorido, porque parece que tudo é muito mais fácil quando ele está junto com a gente. Porque você vê que é um bebê comum, que está ali precisando de uma mãe, que precisa de todos os cuidados como qualquer outro bebê. E esse processo dos 15 dias foi bem difícil. E a Melissa, ela teve uma dificuldade, tanto respiratória quanto de controlar a temperatura do corpo inicial e teve que ficar na UTI. Então ela ficou na UTI com capacete de oxigênio. Foi um momento muito difícil, eu acho que a síndrome já não fazia nem mais parte do contexto. Para mim era a minha filha tá numa UTI. Eu até me emociono porque realmente foi o momento mais difícil para mim, ter que sair e deixá-la. E aí depois a síndrome, na verdade, para mim ali já não fez tanta diferença. Uhul! Passado esse período de vivência desse luto, desse nascimento, do filho que não era esperado dessa forma, vem a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, a toda hora, para suprir o melhor para aquele bebê, para ele ter uma vida regular, o mais próximo possível, o mais rápido possível. Então você vê a ansiedade de fazer mil e uma terapia, mil e um tratamento e sem dar o tempo até da criança de se desenvolver normalmente. Né? Olha, e você percebe que eles desenvolvem no seu tempo. Esses cromossomos conversam entre si, mas também grande parte é pelo meio que ele vive. Então, como ele foi estimulado, como ele se alimenta, como é um ambiente familiar, escolar, né? Os estímulos que aquela pessoa recebeu. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter na trissomia 21 a apraxia de fala, que é uma dificuldade no processamento da fala. Então, as pessoas que têm apraxia de fala e tem trissomia 21, quando isso é identificado precocemente, você pode trabalhar a comunicação de outras formas, trabalhar a comunicação alternativa, então aquela pessoa vai se comunicar melhor, ela vai ter uma inclusão maior. Com 25 dias a gente já estava em atendimento, então o Thiago teve alguns cuidados especiais como cardiologista, ele já começou a fazer fisioterapia em casa para começar a se movimentar um pouco melhor, ter um fortalecimento muscular e assim foi indo. E a gente percebeu que no dia a dia era muito tranquilo. A Tatiane teve uma estimulação precoce maravilhosa, a fisioterapeuta grávida conseguiu fazer, através dessa estimulação, que ela sentasse aos 6 meses, engatinhasse aos 7, e a Tati começou a andar com 11 meses. Só que aos 11 meses, porque eu tive que parar de amamentar por dar aulas, ela contraiu uma pneumonia multipleural, onde houve uma parada cardiorrespiratória que a gente achou, perdemos, não temos mais a Tati. Uma bichinha foi guerreira, ela estava dentro da UTI andando com balão de oxigênio, sambando lá dentro. Foram 5 UTIs, foram 5 pneumonias, foram 4 broncopneumonias após. O tempo foi passando, ela foi crescendo, ela foi adquirindo imunidade.
Eles chegam através da Junta Reguladora, que é uma instituição dentro da Secretaria Municipal de Saúde que encaminha para as entidades de Poços de Caldas, de acordo com o seu fazer, as pessoas com deficiência. Então, hoje elas chegam dessa forma. Anteriormente a essa deliberação do SUS, elas vinham por espontâneo ou por indicação de vizinhos, de amigos que sabem do trabalho da PAI e encaminhar. Mas hoje elas vêm por essa junta reguladora exatamente buscando, após transpor aquele sentimento de que por que aconteceu comigo, né? Quase um luto, uma vivência de um luto por ter recebido um filho com uma necessidade especial, é um tranco para cada um dos familiares. E a vida foi indo. Hoje o Thiago tem 11 anos, está no 5º ano, sabe ler e escrever, participa de campeonatos de natação, tem amigos comuns, tem amigos com síndrome de Down, tem outras questões, né, que não só a síndrome de Down. Então a gente criou essa possibilidade do Elo 21, que é uma associação sem fins lucrativos. De quinta-feira a gente atende os casos na gratuidade e nos outros dias são os atendimentos que subsidiam, dão sustentabilidade ao Elo. O Elo oferece as técnicas, além do atendimento médico, né? Então, endócrino, geneticista, clínico, neurologista. Ele oferece também os profissionais da reabilitação, que é fono, físio, psico, mas também educação física, fisioterapia aquática, natação, né, a psicologia, a nutrigenômica ou genômica nutricional, que é a gente identificar qual é realmente a necessidade nutricional individual daquela pessoa. Então a gente atende aqui, a gente oferece aqui um atendimento bem integrado, além de outras técnicas de medicina integrativa. E a gente percebe que à medida que a criança chega, a síndrome de Down chega mais cedo a um atendimento específico, mais rápido ele se reabilita, principalmente motoramente, para que tenha suas atividades normais como qualquer outra criança. Veio o bendito vestibular. Conversei com ela, vamos aprender a cozinhar? Eu vou com você. Se eu não for, a Juliana vai, que a Juliana estava terminando pedagogia. Eu entrei em contato com 6 universidades que tinham o tecnólogo em gastronomia. Das 6, a única que aceitou fazer o vestibular da minha filha foi a Unipinhal. Eles abriram as portas para a Tatiane. Então, ela fez o vestibular, passou em 32º a 38º lugar em 88 inscrições. Nós fomos muito bem recebidos na universidade. Quando a Tatiane terminou a faculdade, a gente já estava com esse restaurante praticamente pronto. Em julho de 2018, nós resolvemos abrir. Eu já vendei os 2 pratos já. Um é arroz carreteiro que eu faço, a outra é farofa de ovo. Foi essas que eu inventei, por enquanto. Que a trissomia 21 é uma condição humana. E se ela é humana, entre aquela criança ou aquela pessoa mais comprometida e aquele indivíduo super bem sucedido, de acordo com os paradigmas midiáticos, existe a realidade. E que bom seria se essa realidade fosse mostrada com mais concretude, com mais verdade. E cada vez mais a gente vê que você investindo em qualquer faixa etária, você olhando e respeitando a singularidade daquela pessoa, você consegue um caminho melhor do que aquele que está sendo seguido. Quando você procura investigar os talentos e os potenciais a qualquer tempo. A internet normalmente dá foco para aquilo que não é legal da síndrome. E quando você vai para a televisão, você só vê extremos muito bons. Então é o cara com síndrome de Down que conseguiu casar, que conseguiu morar sozinho, que conseguiu fazer faculdade, que faz escalada. Mas não é tudo assim. Entre um extremo e outro, você tem várias possibilidades. Para mim, a mídia deixou de ser muito concreta, né? Então você só tem os extremos, do bom e do ruim. Mas o processo ao longo, para mim, falta muito. Tanto na mídia da internet, na televisão, no rádio são poucas vezes que a gente ouve.
Eu decidi criar o blog justamente por isso, porque foi muito difícil eu conseguir informação. Eu sou uma pessoa que eu já sou mais cara de pau. Eu vou, eu pergunto, eu levei ela em médico, eu fui e fiz várias conversas com instituições, com famílias, eu tentava buscar, tentava entender, e eu falei, poxa, eu tô tendo tanta informação de pessoas que isso eu não consigo encontrar na internet. Na internet, às vezes, você só vê coisa ruim e, poxa, eu tô vendo tanta coisa legal, por que não dividir? Eu tô tendo essa oportunidade, muita gente não tem. Como que eu posso ajudar as outras pessoas? E aí foi realmente o intuito de criar-se o blog. Tudo que eu posso, tudo que eu aprendo, tudo que eu consigo me envolver, eu tento dividir. Há uns 3 anos atrás, passou pelo ambulatório de genética, já de síndrome de Down da Santa Casa, um aluno que é o Ângelo, e ele via aquele sofrimento das mães, porque existe. Em 2012, o Ministério da Saúde lançou no Brasil as diretrizes para acompanhamento das pessoas com trissomia 21 nas diferentes idades. Isso é muito importante, porque pouca gente sabe. Então o Ângelo falou assim, vamos montar um aplicativo? E ele ofereceu, então, de coração a estruturação desse aplicativo, e nós do ambulatório colocamos o conteúdo desse aplicativo. O que ele é? Ele é uma agenda, vamos dizer assim, né? Em que você coloca ali o nome, o sexo e a idade da criança, data de nascimento, e ele vai dizendo para você quais os exames, quais os profissionais que você tem que passar de acordo com a tua faixa etária, segundo o Ministério, as diretrizes do Ministério da Saúde. Se todo mundo baixar, imagina que a gente consegue ter os dados da condição de saúde de uma grande quantidade de pacientes, e a gente pode revisitar essas diretrizes e dizer com base real se realmente é necessário que todos aqueles exames sejam feitos, ou se eu preciso de mais algum, ou se tem algum que eu não preciso. Ele é inédito no mundo. Tanto que o Ângelo ganhou um prêmio, que é Doutor Cidadão, por conta desse aplicativo. Eu gosto de falar porque é uma coisa de um aluno, assim como vocês, brasileiro, e que fez uma coisa de grande valia para os pais. Essa falta desse apoio com relação ao suporte às pessoas com deficiência. Hoje, comparado com anos atrás, está melhor, mas ainda tem muito o que caminhar. Tem muita coisa para se trabalhar. Eu moro em Campinas a gente já considera uma cidade grande, uma cidade que tem um suporte fantástico. E mesmo assim, aqui já é difícil às vezes. Então a política pública vem de encontro aí. Se elas não existirem, dando suporte para que a pessoa com deficiência, e aí eu não falo só da síndrome de Down, tenha oportunidade de trabalho, de esporte, de lazer, que as escolas tenham um aparato inclusivo, tenham uma competência trabalhada dentro de cada unidade. E aí eu falo não só de escola, eu falo de espaços de saúde, de espaços de lazer, de espaços de arte, que propiciem a participação de igual para igual. Então, à medida que você oportuniza, que você acredita, que a política pública te apoia para que isso aconteça, para que abra frente de mercado de trabalho, ele tem uma vida regular como qualquer outro cidadão e que é de direito. Então, o nosso papel em Contrapai é buscar essa política, fomentar essa política pública. Capacitar as UBSs, capacitar melhor ainda as escolas, ter uma política no sentido de informação e formação, mais investimento de tempo, de recursos na formação e capacitação de toda a rede pública que interage com as pessoas com síndrome de Down, ou seja, toda a educação e toda a saúde. Olha, eu sou privilegiada, né? Porque eu aprendo com eles todos os dias, né? Eu aprendo no meu lado espiritual, no meu lado material, humano, né? De entender que dificuldades existem. E elas existem para que a gente se tente superar, né? E eles nos mostram que não tem dia ruim, não tem nada que te limite. Não tem. Eu acho que isso é uma coisa interna de cada um de nós. Eu vou usar até uma palavra forte, mas a ignorância da pessoa neste assunto, às vezes é o que gera o preconceito, às vezes é o que gera a exclusão. E os adultos, se eles não se policiarem, se eles não trabalharem isso no interior deles, os filhos
As crianças que estão perto vão ter esse exemplo. Ela é linda, maravilhosa, briguenta, que a gente briga bastante. Mas eu amo muito ela. Nossa, eu dou minha vida por ela, se for preciso. Só da síndrome de Down, em São Paulo, nasce uma criança a cada 2 dias. Antigamente, eles faleciam antes dos 10 anos de idade. Hoje, a faixa etária ultrapassa os 60 anos. Então, cada vez eu tenho mais pessoas. E a sociedade precisa dar a essas pessoas os mesmos direitos e deveres que todos. Mas para isso eu tenho que criar um ambiente que o acolha. No caso do Thiago, para mim, é a capacidade de amar incondicional que ele tem. É uma criança extremamente afetuosa, é uma criança extremamente amável. Mas isso não é pela síndrome de Down, porque uma coisa que a gente se engana muito é achar que eles vão dar amor incondicional. Não, eles dão amor quando eles são amados, como qualquer criança, né? Se você colocar uma criança com síndrome de Down num ambiente agressivo, sem estrutura, ele vai te responder dessa forma. Agora, como ele foi muito amado, ele foi muito querido, ele é, na verdade, muito amado, muito querido, é o que ele traz pra gente. É esse amor, esse carinho que ele tem. Eles são desprovidos de maldades, né? Eles têm um sentimento latente, eles conseguem se expressar. Se eles estão felizes, eles falam. Se eles estão tristes, eles falam. Se você não agradou, eles são verdadeiros. Nós vivemos socialmente, camuflamos até nosso sentimento para conviver, ao invés de saber nos expressar e buscar ter uma convivência saudável e feliz. Eles não, eles nos ensinam a ser verdadeiros. Então, acho que essa é a maior lição de vida que tem aqui dentro dessa casa. É um lugar de gente feliz, é um lugar de pessoas ousadas, é um lugar de pessoas que não medem para se superar, não é? Não existem limites para eles. Se você acredita, se você dá espaço, ele vai longe, ele tem asas, ele voa, não é? E enquanto nós, enquanto seres humanos que nos dizemos normais, como nós nos limitamos, como nós nos cerceamos no dia a dia. Nós poderíamos ser muito melhores do que somos se nós tivéssemos essa competência de afetividade, de superação, de acreditar num mundo melhor. Que eu digo sempre para todo mundo que a pessoa mais sensata que eu tenho na minha vida para resolver um problema é a Tatiane. Quando lá em cima mandaram pra gente, eu acho que o anjo pegou na mão e falou: vai, que aqueles 2 maluquinhos ali, ó, vão conseguir mostrar para todo mundo como são lindas as criações de Deus. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a síndrome de Down. Tanto é que quando eu era pequena, eu queria muito que a minha irmãzinha viesse com síndrome de Down. Então, quando eu entrei na faculdade, surgiu a oportunidade de retratar esse universo. E retratar de uma forma muito diferente do que já é retratado. Então, foi por isso que a gente resolveu fazer o tema síndrome de Down e a Mari embarcou nessa comigo. Então, eu e a Bia, desde os primeiros dias de faculdade, a gente conversando sobre o TCC, eu expressei para ela a minha vontade de falar sobre a síndrome de Down e ela também. Aí, desde o começo, a gente falou que ia fazer o TCC junto e o ano passado tivemos essa certeza, só que a gente queria mostrar a síndrome de Down por um lado que ninguém nunca tinha visto. Eu acredito que algumas histórias a gente escolhe para contar e outras escolhem a gente para serem contadas. Então, a cada vez que um aluno ou uma aluna, né, procura a gente e vem com uma proposta de um tema, de um trabalho, de conclusão de curso, eu sempre tenho esse sentimento de que, além daquele aluno ou daquela aluna, aquela história também me escolheu para ser contada de uma maneira diferente, com um olhar diferente. E essa oportunidade, ela é sempre maravilhosa, né?